É bem interessante o relato histórico e bíblico no que se refere à libertação do povo israelita sobre o cativeiro egípcio, né? O povo israelita, ou melhor dizendo, o povo hebreu, ele estava sendo mantido em cativeiro por um período de mais ou menos 400 anos ali no cativeiro ou em terras egípcias, né? É algo que está relatado no livro de Êxodo, né? Isso a gente pode ver justamente porque o livro de Êxodo ele vai contar sobre a história de Moisés e a retirada do povo hebreu dentro daquela cultura, ou melhor dizendo, daquelas terras que eram terras egípcias, e era um cativeiro egípcio, onde cada vez mais a carga de trabalho, né, o desgaste físico sobre o povo hebreu, ele estava sendo aumentado, e assim havia vários deles que estavam morrendo por conta disso daí. Agora, é bem interessante a gente olhar esse relato bíblico e também a gente ter uma compreensão do contexto cultural que havia naquela época. Tanto no que diz respeito à cultura hebreia, quanto também ao que diz respeito à cultura egípcia. E outra coisa também, uma coisa que a gente deve complementar no meio disso tudo é também a linguística, né? Ou a língua hebraica, a riqueza que ela implementa e ela complementa nesse contexto e nesse relato histórico ali mencionado. Nesse livro, Erwin Lutzer, né, que é o autor do livro Mais Perto de Deus, ele vai falar algo interessante. Ele vai mostrar de uma maneira histórica, né, como cada praga daquela, né, cada flagelo daquele que Deus ele executou sobre o Egito, ele na verdade se refere a um ídolo egípcio, né, ou a um deus egípcio. Então, cada uma das 10 pragas foi Deus afrontando ou confrontando um desses ídolos, um desses deuses. Lá no livro de Êxodo 12, no versículo 12, Deus fala o seguinte, né, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus, aqui é claro, já é quando já está finalizando os flagelos, só que essa declaração que Deus faz é uma maneira assim bem clara da gente entender que de fato o que Deus estava fazendo ali era executando juízo sobre os ídolos egípcios. E isso é muito interessante. Lá no livro, nesse livro, né, lá no capítulo, ou melhor dizendo, na página 59, é quando Erwin Lutz ele vai começar a explorar e a explanar isso, né, a cada flagelo ou a cada praga que Deus derrama sobre o Egito, que ele não pega, é claro, sobre os israelitas, ou melhor dizendo, os hebreus, porque eles estavam guardados ali na terra de Gósen, se refere a uma afronta a um ídolo egípcio, a um deus, né? Aí é que ele diz o seguinte, por exemplo, quando o rio Nilo ele se transforma em sangue, né? Ele vai dizer o seguinte, aquela praga foi um julgamento sobre Apis, o deus touro do Nilo, e sobre Ísis, a deusa do Nilo, né? Esses deuses eram adorados porque o rio Nilo era fundamental para a vida do Egito, né? E na segunda praga, que aparece as rãs, ele fala o seguinte, as rãs eram sagradas para a deusa Heket e considerada símbolo da fertilidade. Agora, essa divindade, em vez de ser uma ajuda, tornou-se objeto de ódio. Rãs eram esmagadas sob os pés dos egípcios. Muito interessante, né? E na terceira praga, que eram justamente dos piolhos, ele fala o seguinte, o deus do deserto chamava-se Set. Ele tinha a responsabilidade de proteger a terra de uma invasão de insetos, né? Agora, com o golpe da vara de Moisés, né, Arão transformou o pó da terra em insetos, piolhos, que enxamearam a região. A presença dessa praga humilhou todos. E no quarto, que foi justamente o das moscas, né, ele fala o seguinte, Ra, o deus Sol, era representado por uma mosca. Ele, de repente, era um
E agora, na verdade, de repente, eram enxames de insetos que cobriam a terra e entravam nas casas das pessoas. A devastação chegou a tal ponto que toda a terra foi arruinada pelas moscas. Então, todos eles estavam sendo destronados, por assim dizer. E aí, na quinta, ele fala o seguinte: a morte dos rebanhos. Né? A praga seguinte foi uma pilhéria com Ator, a deusa com cabeça de vaca, e também sobre Apis, o deus touro, símbolo da fertilidade. Na praga seguinte, que foi o das feridas purulentas, ele vai dizer: Sekhmet, a deusa com poder sobre a doença, foi severamente humilhada com a chegada da praga seguinte. Foi justamente a das feridas purulentas. E aí os trovões, relâmpagos e granizos, né, que é a deusa Nut, que é conhecida como deusa do céu, e também Osíris, o deus da colheita e da fertilidade. Né? Então todos esses deuses eles foram afrontados e confrontados pelo próprio Deus. Né? Por isso que Deus falou que executaria juízo sobre eles, porque Ele mesmo é o Senhor. Entendeu? E é muito interessante da gente analisar esse contexto, e como eu falei também, não só em relação à cultura hebreia, mas também aqui a gente viu na cultura egípcia, né, que eram ídolos para eles, eram deuses para eles. Então Deus estava confrontando e mostrando para os egípcios que os deuses que eles consideravam superior ao de todas as culturas eram facilmente humilhados, eram facilmente destronados e destruídos. Então Deus estava mostrando não só para Israel que o Senhor ele era forte e poderoso, mas também mostrando para os egípcios que aqueles deuses a quem eles adoravam, que apesar de serem vários, eram humilhados por um único só Senhor, um único só Deus. Isso é muito interessante. E em relação à linguística hebraica, é bem curioso de você perceber que a partir da terceira praga, né, toda vez quando Arão e Moisés eles se punham diante de Faraó, para poder executar ali um certo sinal, um ato miraculoso, sempre o Faraó chamava ali os seus magos para que pudessem replicar aquele milagre, né? Aquele ato miraculoso e sobrenatural que eles faziam. E de fato eles conseguiam, mas sempre o ato miraculoso de Moisés e de Arão era superior ao dos magos egípcios. Porém, é bem curioso você observar que a partir da terceira praga, né, os magos eles perceberam o seguinte: eles observaram e eles entraram em uma conclusão. Eles falaram assim, com certeza, né, eles não conseguiram executar, e eles falaram: olha, com certeza isso é o dedo de Deus. Ou seja, eles já estavam percebendo que Yahvé, ou o Senhor, já estava agindo em favor de Israel e que ele estava esmagando todos os ídolos e deuses egípcios com apenas seu dedo. E é muito interessante por quê? Porque Deus ele executou 10 juízos sobre os egípcios, né? Sobre o Egito. 10 juízos. Lá na linguística hebraica, né? Na língua hebraica, cada letra ela é equivalente a uma palavra, né? A um nome, e também a um número. Então, a letra Yad, né, ou Yud, melhor assim dizendo, a letra Yud, na língua hebraica, ela significa um nome, e o nome que ela significa é mão, né, de Yad, Yadá, e o número que ela representa é o número 10. E isso é muito interessante, porque Deus ele executou 10 tipos de juízo sobre os egípcios. E também a representação nessa mesma letra da mão. Então a ideia é que a cada praga, a cada juízo que Deus ele derramava sobre o Egito, na verdade era um dedo dele esmagando os deuses egípcios. E era Deus mostrando que ele poderia não só destruir os deuses e os ídolos egípcios, como também ele fazia isso com apenas os dedos. E é muito interessante porque ele esmagava com os dedos, e quando ele fechou os 10, aí entra justamente o que ele vai dizer lá para Moisés,
para quando eles forem celebrar a Páscoa. Ele institui a Páscoa, Deus falando com Moisés para ele poder instituir a Páscoa, e ele diz o seguinte, para que Moisés pudesse repassar isso a toda a comunidade de Israel, né, a toda a comunidade hebreia, falando que, e quando no futuro os filhos de vocês perguntarem o que isso significa, e vocês responderão, o Senhor nosso Deus, né, Yahvé, ele nos tirou com mão forte do Egito, né, ou com mão forte ele nos tirou da casa da servidão do Egito. E é interessante que o dedo dele ia esmagando cada ídolo daquele dali, que os próprios magos egípcios eles reconheceram que era o dedo de Deus, e quando ele fechou as 10 pragas, ele fechou suas mãos e retirou o seu povo daquele cativeiro que eles já haviam sido mantidos durante 400 anos. Deus deu livramento para eles. Então, Deus ele mandou que Moisés repassasse isso a toda a comunidade para que eles pudessem saber como Deus tirou eles de lá, humilhando os ídolos e os deuses egípcios e também tirando com a sua forte mão eles daquele cativeiro. Viu? É muito bom a gente ler a Bíblia, cara, é fascinante, eu amo ler a Bíblia, né? Amo conhecer as histórias e os relatos bíblicos, principalmente os relatos históricos bíblicos. Porém, quando a gente tem esse lado contextual, histórico, no que diz respeito não só à parte hebreia, israelita, judaica, mas também dos povos em diante, em torno deles, que estão envolvidos naquilo dali, e também da língua hebraica, que é uma língua muito rica, a gente tem uma compreensão ainda mais profunda, né? Tem até um livro que eu vou indicar para vocês também, lerem depois, do André Daniel Haik, que ele vai falar sobre a cultura dos outros povos que estão presentes na Bíblia, né? O nome do livro é Aqueles da Bíblia. É um livro muito bom, né? Eu tenho ele aqui, eu acho que ele deve estar guardado em algum lugar, mas eu tenho ele aqui, mas ele está guardado em algum lugar. Mas é um livro muito bom, né? Ele é publicado pela editora Thomas Nelson. Indico também todos a lerem para poder se contextualizar e ter uma compreensão ainda mais profunda acerca dos relatos históricos bíblicos. E é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha edificado você, né? Você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe para as pessoas e se inscreva no canal para poder acompanhar os mais vídeos, né, que eu vou estar aqui postando para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.